Começar então. Estamos ao vivo agora diretamente das redes sociais aqui pela internet por videoconferência com mais um programa Verdade e Expressão. Tá online, Pedro? Tá ok? Tá ok? Tá. Oi? Tá ok. Então vamos recomeçar aqui então. Vamos recomeçar aqui, me desculpe, então, eu perdi o time do início aqui. Então, estamos ao vivo aqui com mais um programa Verdade e Expressão, pelo canal Verdade e Expressão no Facebook. Você pode participar conosco pela timeline e também pelo nosso WhatsApp, que aparece aí embaixo na transmissão, que é o 41 9961 613 3677. Estamos... de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde e também do que fala aí o Sindicato dos Jornalistas de evitar aglomerações, assim como vemos, a gente assiste em vários canais de comunicação, a videoconferência se tornou um meio comum e a gente, não seguindo a mesma prática, estamos também fazendo as entrevistas por videoconferência. E eu recebo aqui para falar um pouco do atual momento do emprego, do trabalho, do atual estágio que as empresas, que o comércio tem vivido, o que podemos fazer para tentar amenizar os efeitos dessa crise. Eu recebo a Juliane Teixeira, que é gestora administrativa educacional. Já entrevistei ela o ano passado na TV Transamérica, aqui também pelo Verdade e Expressão. Ela relembrando o currículo dela, ela é formada em letras pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas também pela PUC Paraná, vários cursos de extensão, tem um mestrado em tecnologia e desenvolvimento pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e está cursando, doutoranda Engenharia de Produção e Sistemas pela PUC Paraná e atualmente diretora do Multicentro de Educação e Formação Profissional em Curitiba. Boa tarde, Juliane Teixeira, minha amiga Juliane Teixeira. Obrigado por estar aqui novamente conosco. É uma honra recebê-la. Seja bem-vinda para a gente falar um pouco aí desse momento ímpar que estamos vivendo na humanidade. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Eu é que agradeço, né? Eu sou fã do programa e quase um ano depois, né? Agora uma nova forma de conversar, mas é um prazer enorme estar novamente no teu programa e que traz tantas coisas boas, tantas informações, né, para as pessoas. E eu estar aqui como convidada é uma grande honra. Muito obrigada. Então, Juliana, antes de a gente entrar no tema propriamente dito da questão do mercado de trabalho, eu gostaria que você falasse um pouco a sua opinião sobre o coronavírus. Logicamente que a gente não é médico, a gente não é sanitarista, infectologista para dar uma opinião técnica e científica. Muito embora eu acredito que tenha surgido muitos nesses últimos dias aí, porque as opiniões elas saem um pouco do campo da ciência e vai muito para o campo ideológico. Até estava lendo esses dias que tem a turma do pró-hidroxicloroquina e a turma do contra-hidroxicloroquina. Então, a turma pró-isolamento e a turma contra-isolamento. Então, virou também um debate ideológico essa situação do Covid-19. Então, gostaria que você falasse sua opinião sobre isso, tanto do aspecto, se você concorda com as medidas que a OMS recomenda, que é o isolamento, né? A Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde tem seguido aí as recomendações da Organização Mundial da Saúde, diferentemente da pessoa do presidente e vários governos, a maioria dos governadores e vários prefeitos também têm seguido essa situação. E o que isso, na sua opinião, por quanto tempo isso vai impactar aí o mercado de trabalho?
Ok. Bom, como você disse, né, nós não somos da área da saúde, mas estamos diretamente ligados à economia do nosso país. Eu tenho familiares que trabalham na área da saúde, então as informações, elas são milhares, né, Rafael? A gente abre o Facebook, a gente recebe pelo WhatsApp, a gente, em qualquer lugar que você olha, a gente está recebendo informação sobre a saúde. Por ser professora, por ser pesquisadora, eu sempre busco fontes seguras de informação, né? Então, o Facebook não é minha fonte de informação. Eu tenho algumas áreas em que algumas páginas de algumas áreas que eu sigo, que eu leio ali alguma matéria, mas ela não é minha fonte de informação e a população não poderia estar sendo informada por qualquer pessoa no Facebook. Então, quem é que você tem que ouvir? Você tem que ouvir a Secretaria de Saúde da sua cidade, né? Você tem que ouvir o Ministério da Saúde, você tem que ouvir médicos. Há 2 semanas atrás viralizou um vídeo de um otorrino aqui de Curitiba, que é professor da PUC, explicando, falando sobre o contágio, a forma de contágio. Essa é a pessoa que eu vou ouvir. Eu não vou ouvir senso comum, né? Porque isso só vai me deixar desesperada, porque o senso comum tacou fogo no parquinho e tá todo mundo louco. E eu posso ser professora, eu posso ser empresária, eu sou funcionária, mas eu também me desespero. E se eu ficar só nessas coisas negativas, eu também vou perder o meu foco, vou perder minha linha. Então, eu busco as minhas informações em fontes que eu acredito que são fontes seguras, né? Fontes que tem, as pessoas estudaram, elas pesquisaram, elas têm uma carreira para dizer sobre isso. Eu acredito que a gente nem começou a viver a pandemia ainda. Eu acredito que os reflexos ainda nem começaram, Rafael. Porque há 1 mês a gente entrou nessa quarentena aí, nessa forma de reclusão, a reclusão, essa desconexão que a gente deu da sociedade, né? Isso não vai ter reflexo agora. Quem que está sentindo mais agora? Trabalhadores informais, pessoas que estavam buscando emprego, que tudo parou, né? Aquela pessoa que sai todo dia para ganhar o dinheiro e a comida do dia. Essas foram altamente impactadas agora. Grandes empresas estão tomando grandes atitudes, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes do programa entrar no ar. Elas estão tomando atitudes que, de certa forma, desencadeiam uma histeria coletiva nos pequenos empresários, nos médios, né? Se grandes empresas, com grande capital, com bolsa de valores, com coisa, tá demitindo, quem sou eu, Zé da mercearia, para deixar os meus 4 funcionários trabalhando? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é uma responsabilidade social. Se você está pensando só em proteger sua empresa, sua organização agora, você está você está criando uma grande dificuldade para a sociedade daqui a um tempo. E todo mundo vai sentir, né? Vai sentir o Rafael, vai sentir a Juliane, vai sentir o Zé, a Maria, todos sentirão. Quem está empregado, pode ser que daqui a um mês não esteja mais. Quem já foi demitido no começo de março, né? Quando tudo começou, não tem como enfiar o seu currículo embaixo do braço e sair batendo em porta, não tem. Se a grande parte da população brasileira for demitida, o governo não tem condições de pagar seguro-desemprego. Você acha que o governo consegue hoje pagar seguro-desemprego para mais da metade da população? Não há. Por que não há? Porque o dinheiro do governo não sai de uma impressora, o dinheiro do governo é nosso, não existe dinheiro público. Né? Nós pagamos impostos porque trabalhamos, porque recolhemos os impostos, e esses impostos vão para o governo e o governo federal devolve isso para nós em forma de serviço, em forma de benefício. Se a gente para de produzir, a gente para de pagar, o governo também para. Então, eu acho um absurdo, eu não sou funcionária pública, mas eu acho um absurdo quando dizem, você é funcionário público, o teu dinheiro está garantido. Não está. Não está garantido, ninguém está garantido em lugar nenhum, porque se o governo não tiver dinheiro, ele tiver que escolher entre comprar remédio para a população e pagar o funcionário, quem que você acha que ele vai fazer? Então, as pessoas estão indo para o lado da histeria e não estão indo para o lado do planejamento. O planejamento, acho que é a palavra de ordem agora, é se planejar, se organizar. Isso vale para pequeno empresário, para médio empresário, para grande, para quem está desempregado, para mãe de família, pai de família, vale para todo mundo. Se reorganizar, a gente vai se reinventar. As crises fazem com que a gente se reinvente. Né? Agora, só para a gente pegar um gancho nisso que você falou, que você
diz que não acredita no Facebook, em notícias vindas do Facebook. Nessa situação, o que você, se você fosse dar uma consultoria ou aconselhar algum dos seus clientes aí, o que você diria? Acreditar, eu sei que é uma pergunta meio espinhosa, mas acreditar nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, ou acreditar naquela corrente que é mais representativa na pessoa do presidente Bolsonaro, que fala de parar só as atividades que atinjam o público acima de 60 anos, que a economia tem que continuar. O que você indicaria? Porque eu, por exemplo, eu estou aqui na região de Santa Felicidade agora, e eu percebi que após aquela recomendação, você deve lembrar que na última quinta-feira, a Associação Comercial do Paraná convidou todos os comerciantes a retomarem as atividades na data de hoje. Sim. Daí o Ministério Público veio um dia depois recomendando que a ACP voltasse atrás na decisão dela e que pedisse aos seus associados que continuassem com as atividades fechadas. E a ACP recomendou, muito embora ela tenha recomendado, o que nós estamos vendo aí, eu vendo aqui Santa Felicidade, eu vi vários restaurantes abertos, lojas, pequenos comércios abertos, como se a coisa estivesse normal. Como que você encararia essa situação e qual o conselho que você daria? Abrir ou não abrir? Claro, isso eu digo nas atividades que realmente têm a recomendação de ficarem fechadas, não naquelas que são consideradas essenciais, que podem serviços de entrega, serviços de delivery. Qual a recomendação que você daria? Então, você começou a pergunta falando da confiança do Facebook, né? Veja, existem muitas páginas no Facebook, muitas páginas de empresas sérias no Facebook. Talvez eu não tenha me explicado bem. Cuidado com o senso comum. Fulano viu. Semana passada deu um escândalo aí, não sei se todo mundo viu, mas uma pessoa estava dentro de um hospital aqui em Curitiba e tirou a foto de uma pessoa que estava sendo um corpo, né? Uma pessoa que faleceu, que estava sendo transportado por 2 funcionários de uma funerária, que os funcionários estavam com uma roupa amarela. E ela repassou isso nos grupos, dizendo que era o irmão de uma amiga dela. E aí depois o hospital veio e falou assim, gente, ele não morreu de Covid-19, isso é uma proteção das pessoas que estão fazendo, tem que entrar dentro de hospitais, né, e que podem sair desse hospital sem proteção e levar o vírus para fora. A pessoa não faleceu, está aqui o atestado de óbito. Então, esse é o tipo de informação que eu digo que a gente tem que correr. Tem Sebrae, tem Ministério da Saúde, tem tantas outras, né, tem redes de comunicação que trazem realmente informação. Então, você pode olhar, não é que você não pode olhar, mas procura saber quem foi a pessoa que escreveu, né? Qual é a fonte? Vamos procurar a fonte. Primeiro vamos atrás da fonte. Com relação a abrir ou não abrir, né? Fiquei espantada quando eu vi essa recomendação da Associação Comercial, muito espantada mesmo, porque ela vai contra a Organização Mundial da Saúde. Existem coisas que a gente precisa separar. Então, lá a Organização Mundial da Saúde, lá na Europa, fazendo o trabalho dela, ela não pode olhar todas as populações do mundo. Imagine só se nós parássemos todas as operações em Angola. Eu morei 4 anos em Angola. Nada se produz em Angola, tudo vem de fora. Agora, você imagine se a gente fecha os portos de Angola e para de vir comida para Angola. O que vai acontecer com Angola? As pessoas vão morrer de fome. Então, assim, eu tenho uma certa restrição quando eu vejo uma pessoa falando de um assunto como se fosse igual para todos. A pessoa que está no Rio de Janeiro não pode ter a mesma recomendação, não pode ter a mesma ação que nós que estamos aqui no Sul. Existem comunidades enormes no Rio de Janeiro que não tem água. E aí você fala, lave a mão. Isso é um problema porque você não lava a sua mão. Vai lavar a mão aonde se não tem nem água para tomar? Então, eu tenho muita restrição mesmo em seguir recomendações que eu percebo que são generalistas, né? Se você lavar a mão, se você usar máscara, se você usar álcool em gel, se você ficar 40 dias dentro da sua casa, vai ficar tudo bem, né? Para quem?
Para aquele que precisa sair e vender a bala no sinaleiro? Vai ficar bem para ele? Então, assim, o conselho que eu dou é: olhe para onde você está, né? Veja o que você está fazendo. Um dos meus negócios foi altamente impactado. Altamente impactado. Eu tinha acabado de montar uma equipe nova, zeradinha, de 7 colaboradores. Eu consegui segurá-los por um mês, mas eu não consegui segurá-los mais. Então, nós temos que nos reinventar. Vai mandar embora? Você acha que essa é a melhor saída? Não é a melhor saída. Porque se eu mandar embora, essa pessoa também não vai conseguir pagar as contas. Ela não paga o mercado, ela não paga a farmácia, ela não paga a babá que cuida do filho, ou o transporte, né, escolar. E aí o transporte também não paga as contas. Isso vira uma epidemia daí, com certeza. Então, o conselho que eu daria é: onde você está? Como você pode resolver o seu problema? Com aquilo que você tem. Se dentro da área da saúde, a ciência, que é onde a gente tem que focar, a ciência, a experimentação, ela faz, assim, agora, né, como é importante a ciência, como os pesquisadores, né, nós pesquisadores, somos importantes nessa fase, porque existem mecanismos, formas alternativas para as pessoas. Então, você vai olhar o que você está fazendo, você vai ver quais são as alternativas que você tem. Agora, como que eu vou dar alternativa para aquela mãe que tem 3 filhos em casa e cria eles sozinho e ela sustenta eles vendendo o pano de prato no sinaleiro, Rafael? Como é que a gente fala para ela? Fique em casa, minha querida. 40 dias. Falência a gente se recupera, falido não. Então, que senso comum maravilhoso, que mundo lindo, né? Mas será que isso realmente acontece para todo mundo? Não acontece. Quantas pessoas, quantas mulheres elas pararam de receber porque sustentam os filhos sendo diarista? E os seus patrões entraram nas suas casas, fecharam suas portas, seus filhos estão dentro de casa, agora nós estamos em casa, não precisamos de você, quando tudo passar você volta. E como é que ela se tranca dentro de casa? Então, isso é mais do que um problema da Organização Mundial da Saúde, isso é um problema da humanidade. É um problema social. Todo mundo tem a ver com isso. Não é porque na tua casa você está bem que você vai achar que está tudo certo. Então, eu acho que é o planejamento. Eu amo o planejamento estratégico. Tudo que eu faço está focado nisso. Eu tive o melhor professor do mundo para cenários, planejamento estratégico. E tudo eu acho que é uma questão de se planejar. Tá, Juliane, mas você está falando que ela vai fazer diária pela internet. Não, ela não vai. Mas aquele que não precisa fazer diária, aquele que pode, de alguma forma, estender aí esse tempo de quarentena, será que ele não pode fazer algo melhor? Será que quem paga uma diarista toda semana realmente não precisa pagá-la só porque está em casa? A não ser que ela tenha perdido o emprego. Aí é aquilo que eu falei, né? Aí é uma reação em cadeia. Eu perdi meu emprego, eu não posso mais pagar. Mas será que a gente precisa realmente demitir todo mundo agora? Eu consegui segurar um mês, não consegui segurar mais. Mas ainda tenho 11 colaboradores que estarão comigo por um tempo, enquanto eu conseguir. Só que eu tenho um grande problema aí. Em uma semana, a gente conseguiu mudar completamente a nossa entrega e a gente conseguiu colocar suporte online. A minha empresa conseguiu. Ela conseguiu se reinventar, ela se organizou e os meus colaboradores conseguiram botar a empresa no ar online. Ela está dando suporte para os meus clientes. Só que os meus clientes não estão me pagando. Eu tenho 80% de inadimplência. E se eles não me pagam, como é que eu vou sustentar o salário dos meus colaboradores? Agora, se tem algum microempresário aqui me ouvindo, ele vai dizer que ele está na mesma situação. Então, eu acho que o egoísmo imperou acima de qualquer coisa dessa pandemia. E você falou do presidente Bolsonaro e tudo, eu sou meio avessa à política. Mas eu sou apaixonada por política pública. Eu sou apaixonada. Então, eu não acredito em super-heróis que vão nos salvar de situações que nós temos desde a época da colonização do Brasil. Eu não acredito em super-heróis. Mas eu acredito no poder que a sociedade tem de se modificar. Porque eu vivi num país que se reconstruiu depois de 34 anos de guerra civil. Então, sem as condições que nós temos. Então, eu realmente acredito, sabe, Rafael? Não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Agora o pessoal, uma das grandes dúvidas, você falou da cadeia, né? Que se o teu cliente não te pagar, você não vai conseguir
você vai aguentar um tempo, mas vai chegar um momento que você não vai conseguir mais pagar ele, daí você vai ter que renegociar. Daí entrando nessa questão da renegociação. Eu tenho aqui algumas demandas aqui no escritório, que a gente já vem, alguns clientes que a gente administra, que tem propriedades, tanto na esfera residencial como comercial, assim como contratos em andamento, e daí uma das partes procura para renegociar. Como agir nesse momento? Eu vejo muitas pessoas, não, o contrato está vigente, não tenho o que renegociar. O que você indica nesse momento? Porque é uma cadeia, você não renegociar, me parece que é temerário de você ter um prejuízo muito maior do que você se manter intacto. Deixar inegociável aquela situação, me parece que o impacto pode ser muito maior do que, de repente, você abrir uma negociação, renegociar prazo, renegociar valor. O que você pode falar em relação aos prestadores de serviços, as despesas operacionais em geral que o empresário tem? Rafa, eu concordo plenamente com você. Hoje, essa posição de o contrato está vigente e cumpra-se o contrato, né? Você é advogado, pode dizer isso melhor do que eu, apesar dele ele ter fundamental, ele está fundamentado na área jurídica, na área legal, mas ela é completamente fora do que nós estamos vivendo hoje. Não existe recurso jurídico que obrigue uma pessoa a pagar se ela não tem dinheiro. Tá, vai sujar o nome, você vai ser, eu vou entrar com uma ação com você, dali 3, 4, 5 anos, você vai receber. A gente precisa resolver agora, a gente precisa realmente achar uma solução para que a gente se mantenha firme, né? Continue firme. A negociação, né? A conversa, a honestidade, acima de qualquer coisa. Eu consegui renegociar quase tudo que eu tinha que pagar. Aluguel, prestação de serviço, fornecedor, quase tudo foi renegociado. Então, eu acho que o que vai salvar a gente aí é aquilo que entra para você olhar todo mundo que depende daquele dinheiro e todo mundo receber pelo menos um pouco. Então, se você não tiver uma negociação com o seu aluguel, o que vai acontecer? Você não vai pagar o aluguel. E não é melhor que o dono do imóvel receba 50%, 60% do que não receba nada? E como é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ação de despejo com você? Vai te pôr na rua? Quanto tempo demora uma ação de despejo? Né? Será que realmente isso vai ser prioridade agora para a polícia? Sendo que a gente já sabe que nós estamos passando por saques em supermercados, a violência aumentou absurdamente. Será que vai ser a prioridade? Então, não é melhor que a gente seja honesto e realmente expor a situação, porque não sou eu que estou vivendo, não é o Rafael que está vivendo, todo mundo está vivendo. Então, acho que a palavra de ordem, para onde que eu saio dessa situação? É a negociação, é o planejamento, planeje as suas finanças e negocie com as pessoas que estão diretamente ligadas à sua remuneração, à sua arrecadação e aí por diante. O que eu acho que o que aconteceu é que nós tivemos respostas muito precipitadas de grandes empresas, e essas grandes empresas desencadearam uma histeria coletiva, eu já falei isso, e aí todo mundo achou que ia perder o emprego, todo mundo tinha que perder o emprego, todas as empresas tinham que parar, e não é verdade. Nós não podemos parar serviços básicos, né? E essas pessoas estão lá fora. Aqueles que podem estar dentro, façam a sua parte. Aqueles que não podem, nós temos que achar soluções para que eles possam, de alguma forma, se manter. Porque se o mundo parar por 40 dias, dali 40 dias nós não temos mais comida, nós não temos remédio, nós não temos nada. Imagine se os médicos parassem. Imagine se as enfermeiras parassem, imagine se os motoristas de ambulância parassem, imagine se a polícia parasse. O que seria de nós? Então, você tem que saber que o seu mercado, o seu escritório de consultoria, o seu serviço, ele também é importante. Mas como é que você pode fazer isso de uma forma segura para ajudar aqueles que não podem de forma nenhuma se reinventar? O médico não pode se reinventar. Apesar que a nossa unidade de saúde em Curitiba fez atendimento online, né, que foi pioneira e tudo mais, mas quanto isso é impactante? Será que todos vão conseguir ser examinados online? Não vai conseguir. Isso é uma medida inteligente, uma medida útil, mas não vai poder ser. Então, eu acho que, volto a falar, para mim o egoísmo vai ser o grande problema aí. Eu também recebi, Rafa, olha, eu não tenho para o projeto, não tenho como te pagar,
E eles não tinham nem batido na porta ainda para, né? Foi hoje vamos fazer, amanhã já tomaram atitudes muito precipitadas. Então, essa precipitação que não cabe com o empreendedorismo. O empreendedor não pode ser precipitado, o empresário não pode ser precipitado, ele tem que planejar. E eu acho que isso é um reflexo muito grande para nós. E isso não é culpa do governo, não é culpa do Estado, não é culpa de ninguém, é culpa da gente pensar só na gente. Né? Eu só penso em mim, se eu estiver bem, beleza. Né? Agora, indo para uma parte mais prática, a gente viu que teve algumas possibilidades que o governo, em geral, bancos, deram, como, por exemplo, prorrogação de pagamento de tributos. Né? Por exemplo, quem é microempresário e está no Simples conseguiu com que o Simples, que vence agora no dia 20 de abril, fosse prorrogado para o 20 de julho. Da mesma forma, bancos, né? Muito embora bancos, eu faça uma ressalva que, às vezes, o que sai na propaganda não é bem o que, quando você senta lá na frente do seu gerente ou vai tentar negociar pelos canais de comunicação. Geralmente, inclusive, eu falei em uma live no escritório mesmo, sobre contrato bancário, que às vezes eles falam que eles têm uma oportunidade de renegociação, e nessa renegociação você tem aí cobrança de novas taxas e juros, tal. Mas eu estou dando exemplo dessas despesas. O que você elencaria como prioridade que é possível negociar e como que não tem como negociar, que você, esse compromisso você tem que arcar? Se pudesse ter alguma prioridade, né, digamos, por ordem, assim. Olha, eu vou dizer o meu exemplo, né? Eu falei que eu sou funcionária e sou empresária. Eu acho que a gente não tem como deixar de fazer a manutenção dos empregos. O que a gente puder segurar, se eu tivesse conseguido negociações melhores com aluguel, com taxas, eu teria conseguido segurar um pouco mais os meus colaboradores. Então, quanto mais duro for a abertura para essa negociação, mais pessoas ficarão desempregadas. Isso é fato. Mas mesmo a hora que chegar no tempo de negociar os salários, a gente tem que pensar muito como isso vai ser feito. Você não pode abrir mão de alimentação, de saúde, né? O meu marido falou para mim essa semana que a gente poderia cortar um bom gasto se a gente cortasse o plano de saúde. Eu quase grudei no teto. Eu tenho duas crianças pequenas. Eu falei, você tá maluco, né? Nós estamos vivendo um grande problema de saúde. Você quer me tirar o plano de saúde? Você não vai fazer isso. E vamos tirar outras coisas aí. A gente renegocia, a gente pode refinanciar carro, a gente tem outras opções. Mas espera aí que isso aí, para mim, é inegociável. Eu não vou abrir mão disso. Né? No primeiro mês de março, a gente deixou de pagar alguns impostos, não vou mentir, né? Nós deixamos de pagar alguns impostos para a gente poder honrar o salário da nossa equipe. Então, não houve baixa, não houve diminuição nenhuma. A manutenção da pessoa que trabalha aqui na minha casa, que está comigo há 6 anos, eu não vou deixar de pagá-la, não vou deixar de fazer isso. Mas a gente tem um prazo aí que a gente pode respirar. Então, o que a gente fez? A gente foi atacar nas coisas mais importantes. A gente diminuiu a internet, a gente cancelou a internet da empresa. A empresa está fechada, então vamos cancelar. Você acha que a Copel vai sentir? Você acha que a Copel vai sentir? Então, a Copel não vai. Eu não vou deixar de pagar, eu vou cancelar. TV a cabo, tivemos que cortar. Fizemos renegociações, como eu falei, tanto o aluguel da minha residência como o aluguel da nossa empresa, porque nós vendemos fizemos renegociações, como eu falei, tanto o aluguel da minha residência como o aluguel da nossa empresa, porque nós vendemos o nosso terreno há muitos anos atrás para investir na empresa, 3 anos atrás. Então, eu também vivo de aluguel. Então, aqui também foi renegociado. Cortamos algumas coisas aqui de casa, como, por exemplo, iogurte, bolacha. As crianças tiveram que sentar e escutar isso da gente. Então, eu acho que informar as pessoas que você está na Páscoa esse ano foi um ovinho que eu tinha comprado antes da crise, senão eu não teria. Então, avisei os sobrinhos que não ia ter nada. Então, você vai cortando coisas que você pode cortar.
Né? Então, será que, mas eu vou ficar na quarentena e não vou ficar com TV a cabo? Vai ler, minha filha. Pega um livro e vai ler, vai se informar. Fonte, lembra? Vamos melhorar, né? Não acho que tem que cortar a internet, mas será que você precisa da melhor internet agora? Você depende dela para trabalhar ou é só para ver tua Netflix? O que é que você precisa, né? Mas, de forma alguma, a melhor solução é você dispensar as pessoas que precisam de você nesse momento. Para mim, Rafa, é o que é inegociável. Só que eu não sei se daqui a um mês isso não vai mudar para mim. Porque daí, se eu não tiver de onde tirar, como é que eu faço? Uma pequena empresa, ela tem um caixa para um mês. Dependendo da empresa, se ela tem saúde financeira, um mês. É o que eu tive, é o que eu torrei. Então, eu tive que entrar em negociações. E aí, aqueles que não quiseram conversar comigo foram os que não receberam nada. Porque se você não pode, nesse momento, também dar um passo para trás, você é a última pessoa que eu vou me preocupar em pagar. E sobre esses auxílios que tem aí do governo, nós temos o auxílio emergencial no valor de R$600, que nem todo mundo vai conseguir esse auxílio, né? Tem pessoas que vão ter restrição em relação a esse auxílio. E também o governo do estado está possibilitando aí, está em votação ainda, né? Isso não está certo. Parece que vai dependendo do decreto do governador, mais um valor de R$50 também para ajudar na aquisição de alimentos. E parece-me que também a prefeitura de Curitiba tem mais uma ajuda de R$70 também. Se a gente juntar todos, vamos falar no cenário mais positivo aí, a gente, para uma pessoa, a gente vai juntar 50 mais 70, 120, mais 600, R$720. 720, Então, esse auxílio aí me parece que, se depender só dele, é muito pouco aí para conseguir tocar. Isso daí me parece que é para sobrevivência, para alimento, para coisas dentro de casa. Mas contar com isso para o seu negócio me parece complicado. Não. Aliado a isso, nós temos também aquela enxurrada de medidas provisórias, que eu costumo dizer que vai fazer a alegria dos advogados trabalhistas daqui uns 3, 4 meses aí, porque tem muita controvérsia na interpretação da legislação, na forma de suspensão do contrato, quem pode, quem não pode. Mas, enfim, o que nós vemos lá é que o governo entra com uma parte, um percentual do salário do empregado, caso haja suspensão do contrato, e a outra parte, me parece que as instituições financeiras vão subsidiar. Mais uma vez, elas estão aí ganhando, porque vão cobrar juros para dar esse subsídio. Como que você vê aí todas essas medidas aí que os governos estão adotando? Até onde isso vai ajudar e se isso é muito pouco, se nós pensarmos, para a situação atual da sociedade brasileira? Sim. Você fez a conta aí, deu 720, né, de auxílio emergencial. O que a gente tem que levar em conta é que as pessoas que estão dentro dessa, como é que eu vou dizer, desse perfil para receber esse auxílio, são pessoas que estão desempregadas ou que são profissionais liberais, né? E essas pessoas recolhiam impostos. Na hora que você estava falando, lembrei de uma entrevista semana passada, acho que ele é presidente da Associação dos Ubers, não sei se você viu essa entrevista, passou, se eu não me engano, foi na Band, que 60% dos Ubers não poderiam receber, porque não tem MEI. E aí, ao invés das pessoas olharem pelo fato de haver um auxílio e 60% de um grupo de profissionais não poder receber, o que as pessoas estavam falando? Não paga imposto, não merece. Então, não é hora de criticar quem paga ou quem não paga. Agora é hora de resolver o nosso problema. Depois, como você disse, né, daqui 4 meses, os advogados trabalhistas terão aí um nicho de mercado maravilhoso para trabalhar, mas depois a gente pensa naquele que não pagou imposto. Agora, ele tem filho em casa, ele tem mãe para sustentar, ele tem, às vezes, quantas mulheres viraram Uber para sustentar seus filhos? Não é hora de fazer isso. Por isso que eu falo que o egoísmo impera, né? Eu acho, sinceramente, eu sou mãe
É muito difícil você criar filho eu com 2 aqui, eu 720 só para comida, é quase impossível, Rafael. Sim. Só que ainda é melhor do que nada, concorda comigo? Sim. É melhor do que nada. As escolas estaduais do Paraná, elas estão fazendo cesta básica com o que eles recebem de merenda, estão dando. As igrejas, né, as entidades religiosas estão se manifestando fortemente para ajudar. Então, essas pessoas que estão nesse grupo, elas vão ter uma certa base. Mas pense, Rafael, naquela que ganha R$ 1.240, R$ 1.340 e que não foi mandada embora e que o salário foi para 500. E aí, quando bate lá no CAGED, ela está empregada. E aí? E essa aí? Essa pessoa. Então, é o que eu digo, não podemos generalizar, porque são pessoas diferentes em coisas diferentes. Agora, você sustenta uma família com R$740? Tem gente que sustenta com menos. Isso é condição de vida? Não. Mas eu acho que é melhor do que nada. É alguma forma. Agora, deixar isso de forma romântica, dizendo que o governo está dando um auxílio, que o governo está pagando, não. Aí vamos para a imbecilidade, né? De novo, vamos atrás de fonte. O que a população precisa perceber, e todas as pessoas precisam perceber, isso não pode virar campanha política, de forma alguma. Não é favor. As pessoas são responsabilidades do Estado. O Estado é obrigado a cuidar das suas pessoas. E, então, assim, ninguém está te fazendo favor, meu querido. Mas as pessoas também precisam se ajudar. Então, eu não acho que é o ideal, mas leve em consideração que a grande parte da população brasileira vive de salário mínimo, e o salário mínimo não chega nem a R$ 1.400. Que no Paraná 1.045 nacional, né? Nacional. No Paraná nacional. Que é um pouco maior. Então, R$ 1.000 com desconto, Rafael, sai o quê? Uns 920, mais ou menos? Por aí. Ela vai receber 720, está quase lá. Não é o ideal, né? Mas agora, põe arroz e feijão na mesa. Agora vamos imaginar que essa pessoa pague R$600 de aluguel. É um aluguel baixo, mas para uma pessoa que ganha R$1.000, é 60% da renda dela. E essa pessoa não consiga negociar esse aluguel. Aí, o que sobra para ela? R$120. Como é que vai ser? Então, para os trabalhadores informais é um alívio, mas será que todo mundo vai conseguir? Eu vi que tinha vários empecilhos lá, alguns já foram até derrubados. Tinha que estar com seu calendário eleitoral ok, né? Não podia CPF, né? O título eleitoral. Isso, CPF ativo. Então, aí já derrubaram, que a grande maioria... E daí também tem uma exigência lá que me parece que é absurda. Se a pessoa ganhou em 2018... acima de R$28.000, ela não tem direito ao benefício. Isso. Agora vamos imaginar. Mas imagine se a pessoa ficou desempregada. Isso mesmo. 2019 inteiro. E tá agora, aí ela terminou o seguro-desemprego agora. E vamos levar em consideração que ela era uma trabalhadora que estava registrada. Sim. E quantos não estão registrados? Quem não está registrado não tem direito ao auxílio. Então, são muitas coisas que a gente deve analisar. Não podemos fazer disso uma crítica. O que o governo está pensando, o que o prefeito está pensando. Não podemos fazer disso. Não podemos também romantizar isso e achar, nossa, olha que lindo o governo, o prefeito, o presidente. Não, é obrigação. O Estado tem a obrigação de cuidar das pessoas que estão abaixo dele. E acabou. Não vamos bater palma para a política por causa disso. Mas também não vamos fazer disso uma forma de acusar, de acusar o governo, dizer que é impossível, porque não é melhor do que nada. A minha mãe diz que o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos pensar assim, é o que eu falei no começo da entrevista, o hoje, como é que a gente vai se organizar hoje, vamos planejar isso. E sabendo que quando eu penso no coronavírus, quando eu vou falar para alguém sobre isso, eu penso nas torres gêmeas. Você lembra do 11 de setembro? Só aproveitar esse teu gancho que você falou do coronavírus, só atualizar aqui, professora. Temos balanço, agora saiu aqui o número atual do Ministério da Saúde, 23.430 casos, né? E fomos para 1.328 mortes. Então, a gente começa a ver aí que a coisa começa a apertar e está crescendo muito.
quase 1.000 casos por dia ou até mais aí, se a gente pegar. Isso aí que é o 11 de setembro. Nós vimos os aviões batendo nas torres, né? Primeiro um, depois o outro, e as torres caíram. Então, nós estamos no avião que bateu na torre, por enquanto. A gente nem viu tudo aquilo que vai cair, aquela nuvem que subiu ainda. A gente ainda vai viver isso, Rafael. A gente ainda vai viver. E aí, o que me preocupa é a histeria de tudo isso antes do reflexo mais importante. Então... Em Paraná, só complementando, foi de 750 para 768 casos. São 18 novos casos de ontem para hoje. Tá? Daí eu já estou levantando os dados de Curitiba, já vamos passar aqui para a gente estar atualizando. Mas a questão é que o que me preocupa, a gente vê aí uma movimentação bem maior aí, que se não tiver aí uma orientação mais dura aí dos governos, a gente pode correr um risco de sofrer muito aí nos próximos dias, professor. Sim, eu acho que é por isso que o planejamento é essencial nesse momento, que as coisas ainda não estão tão difíceis, né? Tão difíceis. E aí volta a falar, tão difíceis para quem, né? Mas principalmente para as empresas, né? Que são as responsáveis pelo... Tivemos aqui uma pequena queda da professora Juliane Teixeira. Atualizando os dados de Curitiba, são 34 casos novos desde sábado, que é a última atualização. Se puder, o Pedro puder confirmar o total de casos em Curitiba. Acho que caiu. Eu estava até passando os casos aqui em Curitiba. Professora, nós tivemos aqui... Curitiba tem 127 casos confirmando. É isso, Pedro? 127, eu acho que é mais, né, Pedro? Não, acho que é mais. Só confirma melhor os dados aí para a gente. Eu sei que foram 6 mortos, né? Até 6 mortos. 343 casos, tá aqui. 343 casos. Isso Aumentou mesmo. 34 casos de sábado para até hoje, né? Do dia 11, que era sábado, para hoje, que é dia 13. Então, temos 34 casos a mais aí em Curitiba. Os médicos, eles explicam, né, que são 14 dias depois que você teve contato com o vírus que você começa a sentir os sintomas, né, a partir de 7 a 14 que eles chegam no ato dos sintomas, e isso para quem não está no grupo de risco, né, e para quem no grupo de risco, já acho que em 7 dias eles já começam com os sintomas mais fortes, né. Temos 127 casos suspeitos e 842 descartados. E é bom lembrar que nós temos poucos testes, né, se comparados em relação a outros países. Aliás, diz pelos estudos que o Brasil é o país que menos testa. Então, isso também é um fator aí que pode preocupar mais ainda. Porque a gente vê aí, por exemplo, até falando de um restaurante conhecido, o Madeiro. O Madeiro reabriu todas as atividades hoje. E várias barbearias aí, eu vi que reabriram lojas, pequenas lojas, está tudo praticamente reaberto. Até onde a gente não pode estar correndo o risco, professora, de repente abrir e daqui a pouco vem o governo com uma medida bem dura mesmo, como até o próprio governador Ratinho semana passada falou que, dependendo da evolução da curva, ele pode aplicar uma quarentena mais pesada e dura, que daí seria aquela quarentena, por enquanto o governo só recomendou, né? Mas seria aquela quarentena de nem poder sair na rua, só sair na rua para ir mercado e farmácia. Rafael, a semana passada eu conversei com um amigo meu que mora no Iraque. Ele trabalhou com a gente em Angola, ele é da Jordânia, e ele está trabalhando no Iraque, e nós tínhamos vários amigos de vários lugares do mundo, né? E um deles, que era italiano, o irmão dele está morando na China. E estava lá, não na cidade, mas estava na China. E ele disse que sabe como foi que a China ela conseguiu conter a epidemia? O governo foi de casa em casa trancando as portas, selando as portas, para impedir as pessoas de saírem na rua. E aí, claro, sem poder sair até para assistência médica, e aí
comunismo, né? E aí a gente, não vou questionar, não vou entrar nessa questão, mas o comunismo é assim, né? E as pessoas morreram dentro das casas, mas também não levaram a mais os vírus. Então, assim, não acredito que o Ratinho vai fazer isso, até porque nós vivemos numa outra forma de política e a população completamente diferente não aceitaria de forma alguma. Mas provando que a única forma é que as pessoas parem de se relacionar. Aí você fala assim, tá, e serviços essenciais não podem parar, a farmácia não pode parar, realmente não pode parar. Mas por que a loja ali de R$1,99 da fulana tá aberta? Porque ela tem que comer. Ela tem que comer, ela tem que pagar o aluguel, ela tem que pagar os fornecedores, ela tem que pagar o banco, né? Então, é muito difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado. É muito difícil a gente falar se a gente não vive a situação, cada pessoa é uma pessoa diferente. Agora, que precisam ser tomadas medidas de segurança e as pessoas são as mais responsáveis por isso, e eu acho que as pessoas não estão levando a sério, não estão levando a sério. Tem muita gente achando que isso aí é só uma onda que vai passar e vai ficar tudo bem, não vai. As coisas não serão como antes, não vai passar semana que vem, porque os reflexos econômicos são muito poderosos. E acho que se a população se ajudasse, as coisas poderiam, não precisaria chegar ao extremo de ter que fechar tudo, né? Não sei se você viu, mas fecharam a Havan e as lojas americanas porque estava um tumulto enorme por causa da compra de ovos de Páscoa no fim de semana. Quem que saiu para ir lá comprar ovo de Páscoa? Por que deixaram para a última hora? Porque não podia, se não podia sair antes, não podia sair no sábado. Então, eu acho que falta informação saudável, falta educação. Eu sempre falo que o grande problema do Brasil foi a quebra do ensino técnico no Brasil. Quando mudaram a educação e tiraram o ensino técnico do Brasil, nós começamos a viver uma era completamente de desinformação. Era para formar todo mundo no ensino médio tradicional para que todos pudessem cursar uma faculdade. Vai olhar os números, aí sim que o povo parou de cursar a faculdade. Então, eu acho que a informação, a educação, é o conhecimento, buscar fontes de verdade, e a gente vai piorando a nossa situação. Não depende de nós, um vírus que nasceu lá na China, sabe Deus aonde, se é o pangolim, se não é o pangolim, não depende de nós, mas depende de nós, como a gente vai reagir sobre isso. Então, a sociedade, parece que está todo mundo gritando um para cada lado, e escutando do pessoal de saúde, a preocupação deles, o desespero, porque eles sabem o que a gente vai enfrentar daqui a algumas semanas. E as pessoas estão achando que está tudo bem. As pessoas dão risada de ver o vídeo das pessoas idosas tentando fugir de casa para ir na lotérica. Não é para rir, isso não é engraçado, isso é desesperador, né? E então, eu acho que tem que haver uma forma de que as pessoas possam continuar, mas continuar com segurança. Você falou 2 vezes dos bancos, né? Eu tenho um filme que me fala em proposta de banco, eu lembro de um filme, que é Dormindo com o Inimigo. Então, quando vem para mim proposta de banco, eu lembro desse filme. Os bancos nunca perdem, Rafael. Eles nunca perdem nada. Então, hoje eu estava vendo algumas pessoas agradecendo o Banco Itaú por ele doar R$1 bilhão para o combate ao Covid-19, ao coronavírus. Uhum. Mas talvez muitas dessas pessoas, né, não saibam que os bancos, os 5 principais bancos do ano passado arrecadaram 81 bilhões, 18% a mais do que o ano de 2018. Então, os bancos me parecem aí que eles estão muito tranquilos, pelo contrário, eles vão ganhar muito ainda com essa claro crise. Que vão, porque as pessoas não vão conseguir pagar o cartão de crédito, vão entrar no cheque especial, eles vão ganhar muito. Vão dar crédito para muito empresário. Vão soltar dinheiro a roda e as pessoas vão precisar. E o próprio governo liberou crédito, né? Comprou liberou. créditos dos bancos, então os bancos são os que mais vão ganhar mais uma vez aí na história brasileira, né? Independentemente de ideologia partidária, eu sempre falo que os bancos, se você pegar historicamente, ano a ano o lucro deles aumenta. Seja governo de esquerda, de direita, de centro, comunismo, não, os bancos sempre estão ganhando.
Eles ganham porque nós somos adestrados a ser consumistas, né? Então, nós queremos cada vez mais. Você vê criança de 2 anos no restaurante com iPad. Qual a necessidade disso? Então, nós somos consumistas, a gente tem que trocar o celular todo ano, nós temos que ter o melhor computador, nós temos que ter o melhor carro, nós somos induzidos a isso. E aonde que a gente arruma esse dinheiro? É no banco. E o banco sabe quem é que enriquece banco. Você acha que grandes empresas enriquecem banco? Não são as grandes empresas, porque elas não usam juros de cheque especial. Desculpa. Elas não usam crédito. E quando usam, é sempre bom para elas, para os grandes. Quem financia o enriquecimento bancário são... Rafael, desculpa, eu estou falando tanto online que uma hora não dá certo. Mas são as pessoas, pequenas empresas, que ficam desesperadas, refinanciam seus carros, né? São os médios empresários, são aquelas pessoas que perdem emprego, mas precisam continuar pagando as coisas, entra no limite de cheque especial. Daí o Banco Itaú faz aí um vídeo lindo, né? Que está fazendo... Eu tenho vontade de escrever, é que eu não gosto de causar polêmica, mas eu gostaria de escrever, meu amigo não fez mais que sua obrigação, isso não é nada, perto do que você ganhou. Mas as pessoas leram lá atrás o quanto os bancos ganharam? Não é interesse dela, né? Não é interesse dela. É igual romantizar as pessoas que saem vendendo brigadeiro de colher, bolo de pote, sabe? Ela é uma guerreira, né? Você acha que ela quer ser guerreira? Ela só queria ter uma casa com as condições mínimas para os filhos dela, queria ter um emprego que remunerasse ela com uma quantidade suficiente para ela manter uma vida estável. Ai, que guerreira, força guerreira. Para, né? E nós é que idiotizamos as coisas da nossa sociedade. Nós fazemos isso ser uma coisa bonita. E não é bonito. Não é bonito uma mãe de família ficar 12, 13 horas vendendo pão caseiro no sinaleiro. Não é. Isso é uma vergonha para a sociedade. Desde o ano passado, que eu ganhei o prêmio Apps Brasil 2019, aí eu comecei a fazer parte do Mulheres do Brasil, que é um grupo da Luísa Trajano, que não está no Brasil, está no mundo todo, está em vários lugares. E nesse grupo eu comecei a estudar mais, eu sempre fui muito defensora das mulheres no mercado de trabalho, e aí eu comecei a estudar mais ainda e olhar a estatística, e para de dizer que as pessoas estão fazendo, estão lutando. Isso, as pessoas estão tentando sobreviver, isso não é legal, isso não é romântico, né? Isso é um achatamento do capitalismo em cima das famílias, e quem que está por cima disso? O Banco Itaú, é o Bradesco, está aí, está lá, então para de bater palma, né? Vamos olhar mais para os lados, né? E parar de olhar tanto para o que as pessoas, os grandes interesses têm, né? O governo, seja lá quem for, que tem interesse. A gente precisa olhar mais para as coisas, pesquisar mais, volta a falar, vai buscar fonte daquilo, para de ser levado pela opinião de um ou outro ali, e a gente continua enriquecendo as pessoas que nada fazem por ninguém. Agora, tem 2 aspectos, Juliane, que estão se sobressaindo nesse momento de crise, que é a questão da internet, a forma de comunicação, a forma de vender o seu negócio, né? Muitas empresas, a gente tem aquele empresário que está passando dificuldade, mas, por outro lado, a gente também teve aquele empresário que conseguiu inovar e, através da internet, alguns até conseguiram manter o faturamento ou até aumentar. Eu gostaria que você comentasse sobre essa situação do uso da internet, das ferramentas online, né? A gente está tendo aqui uma entrevista por videoconferência, está se tornando comum isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Queria que você falasse desse atual momento e o que, após essa crise, com certeza a nossa forma de trabalhar vai estar bem diferente do que era antes da crise. Com certeza, Rafa, com certeza. Não sei se você vai lembrar, mas o ano passado, quando eu estive lá na Transamérica, com o que você me entrevistou, eu falei sobre a tecnologia no mercado de trabalho. Meu mestrado é em tecnologia, eu tive aí
a grande sorte e de poder estudar na UTFPR, que para mim é uma das melhores universidades, e num programa fantástico que é o PPGTE. Lá eu tive professores maravilhosos, maravilhosos, assim, que eu tenho contato até hoje, que mudaram minha vida profissional. Professores realmente muito interessados. E a linha que eu estudei lá foi trabalho e sociedade. E isso foi em 2012. E eu fiz minha dissertação em cima da educação à distância. E você sabe que eu tenho um currículo desde 2011 em cima da EAD. Tive o privilégio de trabalhar numa das maiores empresas de educação, assim, que eu considero, já vivi, passei por muitas, não tem nenhuma que bata, né, a essa empresa. Não posso fazer merchandising, não faria, mas assim, em nível de qualidade, de comprometimento, e o quanto a tecnologia mudou o comportamento das pessoas. E há muito já se fala o quanto a tecnologia vai mudar o trabalho. Já mudou, né? Então, a gente não está no estúdio, apesar que é muito legal estar lá, mas você está fazendo o que você sempre fez, você está trazendo informação, então, e eu estou aqui podendo falar com você, eu continuo dando aula online, eu faço reunião com os meus colaboradores online, e os meus professores da escola estão dando suporte para os meus alunos online, não parou. Eu sou a louca da EAD. Eu montei a catequese da minha igreja online, eu fiz lá no Google School, e a gente está fazendo a catequese no Google School. Então, as coisas não mudaram agora por causa da pandemia. Isso sempre esteve. Há um ano atrás eu falei para você que uma das melhores profissões era na área de TI, no dia que eu estive aí no estúdio. Então, a tecnologia não é uma opção. Não é uma opção, vou fazer ou não vou fazer. Faz parte, assim como você tem que tomar banho, escovar o dente, você tem que saber se relacionar com ela. E os negócios que estão conseguindo respirar são aqueles negócios que conseguiram ir para a forma online, seja de suporte, seja de entrega. Eles conseguiram. Claro, alguns nunca poderão ser feitos, né? Mas, como eu falei, a Prefeitura de Curitiba conseguiu fazer consulta online. Né? Eu não considero uma consulta, acho que é uma triagem online, pode ser assim, mas tudo foi para lá. Então, quando eu falo que a gente tem que estudar, né, é uma professora falando que tem que estudar, né, não parece que não é o discurso dela, mas tem que estudar, tem que se profissionalizar, tem que ir atrás, tem que se reinventar. Eu acho que nós não precisamos usar a palavra inovação. Tem duas coisas muito legais do Grupo Mulheres do Brasil, que são princípios delas, nossos, né? Que eu acho fantástico. E desde que eu tive o primeiro contato com ele, eu levo muito em consideração. O primeiro que é Mulheres do Brasil, parece que a gente está selecionando, mas é assim. A gente diz que nós não temos nada contra os homens, mas nós temos tudo a favor das mulheres. Porque as mulheres, elas trabalham, em média, 49% a mais do que o homem na semana. Porque fora o trabalho dela lá, ela trabalha em casa. Então, as mulheres são capazes de qualquer coisa. Qualquer coisa elas são capazes. E o segundo princípio é assim, nós não reinventamos a roda. A gente pega o que tem de bom e faz isso acontecer para outras pessoas. Então, hoje, se você fala para um pequeno empresário que tem um mercadinho ali num bairro, que tem 4, 5 funcionários, tem um aluguel, e fala para ele, você tem que inovar, ele entra em desespero, porque ele vai falar, meu Deus, como é que eu vou inventar uma coisa nova para vender coisa de mercado? Não precisa inovar nada. Pega o que está funcionando de outros e aplica no seu negócio. Isso é inteligência, né? Inteligência de negócio, de mercado. Então, a informação. Então, se o EAD, desde muito tempo, desde 2002, o EAD vem fazendo a diferença. Quantas pessoas condenaram a educação à distância? Quantas pessoas menosprezaram a formação da educação à distância? E olha aí, está todo mundo tendo que se render à educação à distância. Então, as pessoas falam sem conhecimento. As vendas online, não, eu não quero pôr minhas coisas online, eu preciso olhar no rosto do meu cliente. Ok, olha aí, agora estamos em uma pandemia, você não consegue mais olhar para o seu cliente e você vai parar de vender por causa disso. Então, a resistência à tecnologia, ela não é agora e não é por causa da pandemia, mas há muito tempo no mercado, ela tem feito as pessoas ficarem para trás. Porque se você olhar para as pesquisas, as pessoas estão cada vez mais no mundo online. As pessoas ficam felizes porque tem 3 mil amigos no Facebook.
Você não tem 3 mil amigos, querido, você não deve ter nenhum, né? Vamos olhar bem para isso. Mas se é lá que elas estão, é para lá que as empresas precisam ir. Acho que se você olha as empresas que estão conseguindo se manter, todas elas estão em alguma plataforma online. Então, não precisa inventar nada novo, não fica sem dormir por causa disso. Pega o teu segmento, vê o que o teu segmento está fazendo de diferente, faz igual, né? Não precisa reinventar nada. Porque o reinventar demora, é pesquisa, é ensaio, é testagem. Não estou dizendo, né, para a gente parar de ser criativo. Mas agora é o momento, não é o momento de você pensar, meu Deus, e agora? Eu não tenho ideia de como eu vou inventar isso aqui. Não, olha para quem está fazendo. E se está dando resultado, faz a testagem no seu também, alinha. E talvez dali você tenha uma ideia que ele não teve, você melhore, né? Melhoria contínua. Então, eu acho que a formação, a instrução, a educação, o aprendizado, isso está fazendo falta nos nossos empresários e nos colaboradores também. Eu acho que é sempre voltar para a escola, né? Tem 6 pós-graduações. Cada vez que eu vivi um momento profissional diferente, eu ia buscar uma formação diferente para poder responder a isso. E agora é um momento que se tem mais tempo e se pode investir até para a pessoa que não está no mercado de trabalho, estava procurando um lugar no mercado de trabalho, ou então, por essa crise aí, a sua empresa acabou demitindo-a, ela tem um tempo a mais agora para fazer preparatórios, cursos. Né? Tem muitas, como você falou do EAD, tem muitos cursos online que a pessoa pode fazer. É um bom momento, né? Porque a gente vê muita gente preocupado, fica o dia inteiro no celular, na TV, vendo notícia sobre essa questão do coronavírus, esse embate político que a gente está vendo ferrenho, mas é um tempo que se está se perdendo de se preparar, de se reciclar aí para o mercado de trabalho. Com certeza. E você passa 1 hora brincando no Candy Crush lá, qualquer outro que seja. Eu sou viciada no Hay-Day. Então, eu fico 1 hora dando comida para minhas vacas online, ali, porque eu sou uma fazendeira lá. E eu fico 1 hora lá, brincando. Mas senta para ver 30 minutos de uma aula de vídeo e você fala que é chato. Então, quais são as suas prioridades nesse momento, né? Sentar e se lamentar 1 hora ali no grupo do WhatsApp, você fica. Mas você não lê 15 páginas de um livro por dia. E você não quer ler? Tá, então vai ouvir. Existem vários aplicativos gratuitos que você baixa para ouvir livros, né? Vai lavar louça, vai pôr roupa no varal, vai fazer o que for. Bota um fone, bota o celular no bolso, vai andar, né? Tem gente que ainda continua andando, fazendo caminhada. E eu moro aqui a 6 quadras do quartel do Boqueirão, e aquilo ali ferve, o povo tá andando em grupo, é uma loucura. Dá vontade de sair buzinando para o povo entrar dentro de casa, né? E o povo do grupo de risco, né? Isso que é mais importante. Mas escute algo, você fica 1 hora ouvindo música, você vê as lives do Henrique Juliano, sei lá quem que é, porque eu não escuto esse tipo de música, mas você fica vendo live de Maiara e Maraísa, de todo mundo. 5 horas, 6 horas. Sofrendo, gastando sua internet, mas você não vê um curso online gratuito que todas as universidades abriram cursos fantásticos, maravilhosos, você não vê, mas você fica enchendo a cara, vendo a live, ligando pro ex, gastando internet, fazendo bobeira. Então, aí tira foto, acha bonito, e daí posta onde? No Facebook, e aí todo mundo bate palma. Continuamos fazendo a mesma coisa sempre, né? Então, a gente espera o outro fazer, a gente espera que o outro melhore. E nós estamos num momento de mudança, é um momento que nada será como antes, nada será como antes. Não adianta, não pare, se você está sentado esperando que daqui 2 semanas tudo volta ao normal, pare, não volta ao normal, porque aquele normal não existe mais, aquilo não tem mais. Nós já temos reflexos importantes do que está acontecendo. E quando a gente voltar, eu espero que em breve, quando a gente voltar, as coisas não serão mais como antes. E você falou de uma coisa também, Rafael, que eu acho muito importante ressaltar, sobre a saúde mental. As instituições de saúde estão preocupadíssimas com a área de saúde mental. Nós estamos tendo, assim, a violência doméstica aumentou de forma absurda.
é a mulher. Hoje eu até brinquei com umas amigas minhas que eu estava quase gastando o meu réu primário, né? Porque é uma pressão muito grande, é uma pressão psicológica, financeira, econômica, a gente não saber o que vai acontecer. E aí você fica confinado e a tolerância é baixa, e agressões, mutilações, pensamentos ruins, né? O desespero de só ficar conectado, como você falou, nas notícias ruins. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental. Talvez a gente sobreviva ao coronavírus e não sobreviva ao que a gente está criando aqui dentro. E é fácil a gente mudar. É muito fácil a gente sair de uma situação que a gente está de esperança e de vontade para você cair numa situação ruim. E eu falo por mim, semana passada eu estava muito mal, porque eu tive que tomar a decisão de desligar o pessoal que estava em período de experiência, e isso para mim foi a morte. Eu conversando com a minha prima, eu falei, olha, hoje é um dos piores dias da minha vida. O sentimento que eu tô é de que se eu tivesse perdido alguém da minha família, que alguém faleceu e eu estou me preparando para ir receber a pessoa no velório, porque o sentimento é muito ruim. Porque acho que isso para as pequenas empresas é pior ainda, porque geralmente o dono da empresa é aquele que escolheu, é que fez a entrevista, é que está todo dia, é o que está mostrando, conhece a vida, conhece a família, tem que parar de trabalhar com essa pessoa nesse momento, sabendo que isso vai ser impactante para a família dela. E isso é um sentimento de morte, é um luto que a gente vive. Então nós temos que ter bastante atenção e cuidar da nossa cabeça mesmo, do que a gente põe lá dentro, que tipo de informação que a gente está consumindo, né? Isso realmente é uma coisa que está preocupando as autoridades de saúde. E você até falou dessa questão humana, né? Essa questão humanitária, digamos. Esse sentimento humano, você entende que as empresas, o empresário, o dono da empresa, deve passar para o seu cliente? Você acha que isso é essencial? Que está se discutindo muito nesse momento, que tem que se falar a verdade e dizer do atual momento, da sua dificuldade, que de repente, através dessa sinceridade, dessa transparência, você pode cativar as pessoas com que consuma mais o seu produto, não só por ela precisar, mas também como te ajudar, te auxiliar. Assim como você estava falando da pessoa que cuida da sua casa, que você quer continuar pagando ela, ainda que ela não possa vir, porque você tem essa questão do coração, essa questão humanitária. Como que você acha que as empresas têm que se comunicar nesse sentido? Olha, Rafa, você sabe que eu tenho 3 anos num projeto social, né, que eu trabalho com jovens para formação, empregabilidade. Eu sempre fui envolvida com isso. Isso é de família, desde pequena. Eu aprendi a costurar com 11, 12 anos. Minha tia era costureira, ela me ensinou a costurar para eu fazer cobertor para doar na igreja, com os retalhos dela. Eu acho que esse lado de humanos, isso veio da minha família, eu fui criada assim. E eu vejo pessoas que não se importam com nada, com ninguém. E isso é uma coisa que a gente ensina. A gente pode ensinar para os outros. E dentro da área profissional, eu acredito sempre, na verdade, na transparência. Sempre. Eu acho que é o ditadozinho popular, a pior das mentiras, né? A melhor das mentiras ainda é a pior das verdades, alguma coisa assim. Mas mentir nunca é bom. Enganar nunca é bom. Esconder nunca é bom, porque isso sempre aparece. Eu acho que não vai ser novidade para ninguém se um empresário chegar para um cliente e dizer: nós estamos muito mal, né? Nós não estamos conseguindo pagar o salário, o aluguel, nós vamos ter que fechar. Então, eu acho que isso não é problema. A gente só não pode transformar isso num vitimismo e num pessimismo. Né? A gente tem que pegar as informações. Não estou dizendo que você vai abrir o teu caixa para o teu cliente, não é nada disso. Mas de dizer que a situação não é boa, e não é boa para ninguém, não é boa nem para ele, nem para o cliente também tem problemas. Como é que eu posso te ajudar para que você me ajude? O que eu posso fazer? Eu posso negociar esse teu pagamento, eu posso negociar a quantidade do seu consumo, o que eu posso fazer para que você não deixe de ser meu cliente, que você continue a fazer o que você, né, a consumir ou gastar comigo, o que é que você faz, para que você não pare,
para que eu também não pare e não pare e feche o meu serviço. Se ele é teu cliente, é porque ele gosta daquilo que você oferece, certo? Então, ele também não quer parar de ter aquilo que você oferece. Então, é sim, mas existe uma diferença entre ser transparente e ser vítima pessimista. Né? Vamos cuidar com a vitimização aí dessa questão. Mas eu não vejo problema nenhum e nós estamos fazendo isso abertamente com os nossos clientes de como é que eu posso parar. E eu trabalho com educação. Educação, quando falta dinheiro, é a primeira despesa que as pessoas cortam. E deveria ser o contrário. As pessoas não poderiam, de forma alguma, parar de se profissionalizar, de se organizar, porque é isso que vai fazer a diferença quando o mercado voltar. Então, a gente tem esclarecido eles no ponto de que agora é a pior hora para você trancar, para você parar, para você cancelar. É a pior hora. Então, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Para que você não pare, para que quando isso passar, você esteja com todas essas informações, com toda essa capacitação, para que você consiga correr atrás do teu trabalho. E aí eu acho que isso é um relacionamento de confiança. E eu acredito muito nele. Eu acredito. Hoje, todo mundo pode oferecer qualquer coisa. Né? O marketing está aí para mostrar isso para a gente. Todo mundo pode ser advogado. Não é verdade, Rafael? Sim. Curso de direito, passou na OAB, advogado. Agora, a forma como o Rafael atende o cliente dele é que vai fazer toda a diferença. Então, o produto, o serviço, existe, tem um monte de gente que faz muito parecido com você, mas nunca como você. Nunca. E eu falo isso nas minhas palestras, quando as pessoas dizem, pois você está dizendo que a gente tem que pagar curso para o funcionário, mas a gente paga, o funcionário aprende e vai embora, né? Vai embora não é porque o outro fez às vezes é por causa dos R$100 a mais, mas a grande maioria é porque ele está insatisfeito com você, né? Com sua empresa. Então, ele não vai embora só porque ele quer. Ele vai embora porque você deixa de atendê-lo da forma como ele gostaria. Então, agora ele também quer que você seja honesto com ele. Ele quer realmente saber como pode fazer as coisas. Então, eu acho que eu sempre vou pela honestidade, transparência. Acho que é o melhor caminho sempre. Você não tem nada a perder. O que você tem a perder sendo honesto e tentando negociar? E assim, não adianta você negociar o seu aluguel, os seus fornecedores, e você não negociar o seu preço com o seu cliente, tá? Não adianta nada. Eu vi no Facebook, né? Eu falo muito no Facebook porque todo mundo tá lá, né? Mas eu vi no Facebook um meme dizendo assim, consuma dos pequenos, né? É do Sebrae, inclusive. Eu compartilhei. Sim. E aí, embaixo, assim, o meme. O leite no pequeno, lá, R$6,90 uma caixa de leite. E isso é um grande erro dos pequenos comerciantes, né? Não adianta agora colocar álcool em gel a R$30. Não adianta você fazer isso, porque você vai perder o cliente. Se você oferecer, as pessoas querem ganhar, né? Diz que você inventa dificuldade para vender facilidade. Isso não é transparência, isso não é relação de confiança. Então, não adianta você falar que está difícil e não querer negociar com o seu cliente. Não adianta chorar, porque todo mundo vai chorar. A única pessoa que vai lucrar é quem vende lenço. Só. Ninguém mais. Então, a gente também tem que pensar, e a gente tem o nosso lado, mas também tem o lado do cliente. E as pessoas não são bobas, elas percebem que elas estão sendo exploradas muitas vezes, né? Então, não adianta eu falar que eu estou com algumas dificuldades, conseguir que o meu senhorinho abaixe o meu aluguel, e eu vou lá e falo, não, eu não posso negociar, eu preciso aqui, ó, e se você não pagar, é juros. Isso não é uma realidade possível para nós hoje. Juliane, nós estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer aí essa entrevista, esse bate-papo. Eu acho que deu para falar um pouco aí do nosso atual momento. E eu deixo aberto aí para você falar alguma questão que a gente não tenha abordado, né? E desejar aí sucesso para você, né? No seu negócio aí, que as coisas consigam se reerguer novamente. E como você falou, temos que nos preparar para o agora, mas principalmente para o futuro, que com certeza as coisas não vão ser iguais como eram antes do início dessa crise.
Bom, Rafa, eu que agradeço, né? Eu, por mim, eu falaria por horas a fio, você sabe que eu falo pra caramba. O que eu acho que o que eu posso dizer, eu tentei ser mais transparente possível, eu gosto sempre de dar o meu exemplo, porque é fácil falar dos outros, né? Mas o que você está fazendo? Então, é, eu não separei termos técnicos, dados, essas coisas, né? Acho que não cabia aqui. Eu estou dando um exemplo como uma pequena empresária, com a experiência profissional que eu tenho, como professora, pesquisadora e como ser humano, né? Eu acho que nesse momento ativar o botãozinho da humanidade para nós talvez seja a saída. Ninguém tem tão pouco que não possa dar para outro. Eu acho que se a gente conseguir pensar como ser humano, a gente vai conseguir sair melhor dessa situação. Entender que é importante que a gente saia da nossa bolha, né? Que a gente pense no outro, que a gente pense nas pessoas que dependem de nós, que a gente pense nos impactos que as nossas ações, as nossas palavras terão. Eu acho que isso já vai fazer vai fazer as coisas serem um pouco mais leves. A gente vê tanta coisa legal de tantas pessoas boas que estão fazendo tanta diferença. Então, uma só, se você ajudar uma só, já vai fazer a diferença no todo. Então é isso, eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, eu fico sempre à disposição. E eu espero, sinceramente, que assim como a minha empresa sobreviva, as outras também. E se por acaso as pessoas não conseguem ver isso agora, as coisas são construídas nos caos, né? A gente constrói coisas fora da nossa zona de conforto. Vai estudar, vai ler coisas importantes, coisas com fontes seguras, né? Não é para sair do Facebook, eu estou lá também, né? Mas vai seguir coisas que tenham fontes seguras e se prepare para isso, planeje, olhe para o que está acontecendo e veja que sempre vai ter uma saída, sempre tem uma saída. E cuide daqui, ó, né? Cuide daqui também. É isso, meu querido amigo. Tá certo. Obrigado, então, Juliane. E eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora. E nós vamos retornar aí semana que vem aí com novidades aí, mais entrevistas, ou também, talvez até essa semana aí a gente tenha mais alguma entrevista aí, tendo em vista que o horário é flexível e a internet nos permite essa flexibilidade e esse dinamismo aí. Então, grande semana e um abraço para você, amigo internauta. Até!